Olá a todos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui comigo, né? Assistindo os vídeos, ouvindo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Deus é maravilhoso. Ele é a causa de nós não sermos consumidos, né? E por isso estamos aqui. Então, por isso nós agradecemos ao Senhor. Vamos orar, em seguida a gente está dando início à nossa meditação da palavra. Querido Deus, amado Pai, louvo o teu nome, Senhor. Exalto a ti, Senhor, que és um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bondoso. Não tenho palavras, Senhor, para agradecer, Senhor, ao que tu tens feito pela minha vida. E o que eu sei que o Senhor também faz pela vida dos meus irmãos. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Apesar de não merecermos a tua misericórdia, o teu perdão, mas o Senhor nos ama. E eu te agradeço muito por isso, Senhor. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada pelas orações respondidas. Obrigada pela salvação. Muito obrigada, Senhor. Agora eu te peço que o Senhor abençoe cada vida que aqui está, Senhor. Ouvindo a tua palavra. Que o Senhor possa trazer um renovo, um refrigério, um bálsamo, Senhor, para cada vida. Em nome de Jesus, eu oro a ti e eu entrego tudo em tuas mãos, Senhor. A cada pessoa, a cada necessidade dessas vidas que eu não conheço, mas o Senhor as conhece, Pai. O Senhor sabe exatamente o que cada um precisa e supre as necessidades do teu povo, Senhor. No nome de Jesus, segundo a tua vontade e teu querer, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da oração. É, atualmente, né, ao longo do tempo, a gente pode dizer assim, né? Porque a humanidade, ela não mudou muito na sua essência, na sua natureza, porque a humanidade toda é pecadora. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, né? Então, assim, a gente sabe que as coisas, embora a gente diga assim, tá piorando, tá mais difícil, a humanidade está caótica, mas o caos na humanidade sempre esteve presente. Se você olha um pouquinho para o passado, para a história, você vai ver isso, esse caos presente nas injustiças, nos genocídios, nas batalhas, nas guerras que foram travadas, né, em muitas coisas ruins que aconteceram ao longo da existência humana. Desde que o homem está na Terra, a gente verifica que as sociedades humanas elas são corrompidas pelo egoísmo, pela maldade, pela soberba, por várias situações de maldade mesmo, maldade humana. Mas existe algo, irmãos, que o ser humano, mesmo lá nos primórdios, que ele sempre teve uma necessidade, que é a necessidade de Deus, de buscar Deus, de alguma forma. E nós temos uma forma de a gente se comunicar diretamente com Deus, sem nenhum tipo de intermediário, a não ser Jesus. Jesus é o nosso intermediário. Jesus é o intermediário entre o homem e Deus. Então, na nossa oração, dirigida ao Pai Celestial, em o nome de Jesus, nós podemos alcançar uma vida de comunhão com Deus e uma vida em que você tem uma intimidade com o Senhor. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele sabe o nosso pensamento, Ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo de nós abrirmos a boca. Mas o Senhor, Ele quer que nós nos dirigimos a Ele em oração, que a gente clame a Ele. Da mesma forma que nós gostamos de ouvir os nossos filhos, né, pedindo algo que a gente às vezes não sabe, né? Nós não somos oniscientes, mas nós queremos que os nossos filhos falem conosco, falem das suas angústias, daquilo que eles estão precisando, falem com a gente, para a gente poder ajudar na medida do possível, daquilo que a gente tem à nossa disposição para ajudar. E o Pai Celestial, que também é um Pai amoroso, assim como nós tentamos, né, tentamos ser pais amorosos, mas o nosso Senhor, ele certamente é amoroso. Ele é muito mais do que nós, porque o amor dele é inexplicável. O amor de Deus é realmente um amor incondicional. Nós, como seres humanos, nós temos limitações, mas não há limites para o amor de Deus. Então, Deus ele quer ouvir de nós as nossas petições, as nossas necessidades, as nossas angústias. Então, a oração é uma forma de você também exaltar a Deus, de glorificar o nome do Senhor, de agradecer a Ele pelas maravilhas que Ele tem nos dado, mas também é uma forma de você pedir o que você precisa
entregar ao Pai as suas necessidades e clamar pela ajuda dele. Ele quer que a gente faça isso. No Salmo 17, versículo 6, diz assim: Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Então, o salmista aqui, ele estava invocando a Deus porque ele sabia que Deus queria ouvir a invocação dele. E ele sabia que os ouvidos do Senhor iriam se inclinar, iriam escutar as palavras que ele estivesse dizendo. Hoje a gente vai falar um pouco de oração, mas depois em outras oportunidades, quem sabe, a gente não fala mais especificamente algumas questões sobre a oração. Mas por hora, a gente vai falar da importância da gente estar se comunicando com Deus. E como que a gente deve orar, né? Alguns princípios básicos assim da oração. Mas é algo muito importante na nossa vida a gente estar buscando a Deus e falando. E como eu falei, existem várias formas de você orar. Qual que é a forma certa de orar? De que modo que eu devo orar? Eu posso orar em pé, com a mão levantada, ajoelhado. Não importa a forma com que você... Porque tem pessoas que estão, por exemplo, acamadas. Então, ela não tem condição de estar ajoelhada orando. Então, ela vai estar ali deitadinha e vai estar orando. E Deus vai responder da mesma forma. Então, se você vai orar de joelho, com o rosto no pó, deitado no chão, em pé, não importa. Mas fale com o Senhor, dirige as suas palavras ao Senhor, que Ele vai te ouvir. Seja a tua oração em pensamento, ou seja você falando, ou seja mesmo você cantando um cântico ao Senhor. Os salmos também eram canções, né? Muitos salmos eram canções que eram dirigidas ao Senhor. Então, o louvor também é uma forma da gente estar se comunicando com o Senhor. O importante, meu irmão, é a gente manter um canal de comunicação com Deus. A gente não pode deixar esse canal de comunicação ser interrompido por nada. Nós devemos nos manter conectados com o Senhor. Glória a Deus por isso. É importante, então, a gente clamar ao Senhor. O Salmo 3, versículo 4 diz assim: Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então, mesmo Deus estando nas maiores alturas, no céu dos céus, né, num lugar que não é tão perto daqui de nós, porque está num outro plano, num plano muito mais elevado, mas mesmo ele estando no seu alto e sublime monte, o Senhor, ele atende a nossa oração. E é uma coisa maravilhosa e fantástica, porque imagina o banco de dados que Deus tem que ter para que ele possa pegar, captar as orações de todos os moradores da terra, porque ele contempla todos nós. Isso é tão maravilhoso, irmãos, é tão profundo. Deus, ele está acima de todas as coisas, de tudo, de tudo. A ciência pode tentar fazer essa conexão, a gente fala da rede, né, da internet, dessas redes de comunicação moderna, mas o Deus que criou o homem, que criou essas coisas, ele é infinitamente maior do que tudo. Então, a rede de comunicação de Deus, ela é infalível, porque a internet, ela pode cair. Existe até medo sobre isso, né? Um apagão da internet. Mas a rede de comunicação de Deus, ela é infalível, ela não falha. E basta que você se mantenha conectado com Ele, buscando ao Senhor em oração. Isaías 55, 6 diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O Senhor ainda está perto de nós. Ele está perto. Porque a presença dele, o Espírito Santo está aqui conosco, porque o Senhor enviou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a presença de Deus conosco aqui. Então, por isso, irmãos, aproveita enquanto o Espírito Santo ainda está aqui conosco. Aproveita isso. Aproxime-se do trono da graça com confiança. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, meus irmãos, para você se aproximar do trono da graça, é necessário que você se mantenha, como eu disse, conectado com o Senhor, chegando sempre perto de Deus. Hebreus 10, 22 diz assim: Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, quando você se mantém na presença de Jesus, com o Espírito Santo na sua vida, essa água que é o Espírito Santo que nos limpa,
que nos limpa, e o sangue de Jesus que foi derramado por nós, o sangue que nos purificou, que nos resgatou do mundo, do pecado, da iniquidade, se você se mantém nessa conexão com Jesus, você vai se manter sempre limpo pelo sangue do Cordeiro. E você vai se manter sempre purificado com uma boa consciência, porque o Espírito Santo, ele vai estar ali o tempo todo com você. É uma pessoa que está junto com você o tempo todo. E para você manter isso, é preciso você viver uma vida de comunhão com Deus, sempre em oração. Por isso que a Bíblia diz também o quê? Orar sem cessar. A gente tem que orar sem cessar. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou ficar de joelho 24 horas por dia? Não, meu irmão. Você está levantando, você está orando. Você está lavando a louça, você está orando. Você está varrendo a casa, você está orando. Você está no teu trabalho, você está orando. É em todo tempo. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança. É sempre assim, é constantemente conectado com o Senhor. Para que a nossa oração seja eficaz, para que a nossa oração seja atendida, porque às vezes isso é uma dúvida que as pessoas têm. Por que a minha oração não é ouvida? Será que Deus não está me escutando? Sim, Jesus está te escutando. Mas muitas vezes Deus não responde à nossa oração porque nós estamos em falha com Ele. Porque a gente não está realmente mantendo uma conexão, uma vida de profundidade com Deus. Então, quais seriam esses requisitos para que a nossa oração seja eficaz, para que a nossa oração seja respondida, que a gente tenha resposta da oração? É óbvio que muitas coisas que nós oramos, que clamamos ao Senhor, que nós precisamos, Senhor, nos abençoa, nos proteja, nos guarda. O Senhor nos livra de situações no nosso caminhar que nós nem imaginamos. Imagina os livramentos que nós temos no dia a dia que nós nem sabemos. Que o Senhor nos livra. Mas tem situações que às vezes a gente está orando e parece que a resposta não vem. Mas será que é porque Deus não está nos ouvindo? Ou será que estamos fazendo algo que está impedindo que a nossa oração seja respondida? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, nós temos que ter uma fé, crer sem duvidar. A gente não pode duvidar de que Deus vai nos ouvir. É por isso que a gente insistir em oração, não é que você não está acreditando na oração. Você está insistindo porque a Bíblia diz o quê? Batei e abrir-se-vos-á. A gente tem que estar sempre buscando a Deus em oração, estar sempre ali clamando ao Senhor, sempre buscando a Ele, buscando a face dEle, buscando a presença dEle. Mas nós não podemos duvidar. Essa nossa busca incessante, essa busca constante em oração e súplica, ela tem que estar movida por fé. Nós não podemos deixar que a incredulidade fique conosco. A gente tem que expulsar qualquer espírito de incredulidade. Nós temos que ser crentes e não incrédulos, né? Como Jesus falou. Sejam crentes, não sejam incrédulos. Glória a Deus. Marcos 11:24 diz assim, ó: tudo que pedirdes orando, crendo que recebereis e pelo-eis. Então, se você, olha o que Jesus está falando, tudo que você pedir orando, que você orar, que você pedir ao Senhor, você creia que você vai receber e você vai ter. Então, você precisa crer para receber. Não podemos fazer uma oração, uma coisa repetitiva, sem fé. A gente precisa sem fé. A Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória ao nome do Senhor. Marcos 9:23 diz assim: tudo é possível ao que crê. Então, se você acredita, se você tem fé, tudo é possível. Até dizer para o monte se transportar de um lugar para o outro. Tudo é possível ao que crê. Eu escutei um testemunho uma certa vez que uma senhorinha, ela tinha que atravessar uma montanha, um morro, assim, para poder chegar na igreja. Era difícil para ela chegar na igreja. E ela começou a orar, Senhor, eu preciso chegar na igreja. E esse morro aqui é tão difícil, eu já estou idosa, eu tenho que subir esse morro, né? Um morro difícil. E ela começou a orar para Jesus fazer algo. E sabe o que Deus fez? Passou uma terraplanagem ali que derrubou aquele morro e deixou o caminho plano para ela passar. Irmãos, a oração, ela move o mundo. A oração, ela tem poder. Parece uma coisa absurda, nossa, os trator foram lá, né, baixaram o morro ali para deixar o caminho plano para a idosinha chegar à casa do Senhor. Mas Deus, isso é para ilustrar que Deus, ele responde a nossa oração. Se a gente tem fé, é como diz, a gente pode pedir para o monte mudar de lugar. Aquela senhorinha, ela indiretamente, ela fez isso. O monte literalmente saiu do lugar por causa da oração de uma serva do Senhor. Então é assim que Deus faz. Se a gente crê, tudo é possível ao que crê. Tiago 1,6 diz assim: peça, porém, com fé,
não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma a outra parte. Esse trecho aqui de Tiago é uma passagem que fala ali sobre a pessoa pedir ao Senhor sabedoria, a gente pedir ao Senhor sabedoria, mas a gente também pode aplicar isso aqui para outras coisas que a gente pediu ao Senhor, porque uma coisa importante nesse versículo é que diz assim, ó, porque quem duvida, então se você pede a Deus sabedoria, por exemplo, você peça com fé, porque a Bíblia diz o quê? Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma outra parte. Então fica aquele movimento ali, vai e volta. Não tem uma definição, não tem um objetivo, um alvo atingido. E a nossa oração, ela tem que estar baseada em fé para que o alvo da nossa oração seja atingido. Então a gente não pode ser como essa onda que vai e volta, que é levada pelo vento. Então nós temos que ter um objetivo. Então a nossa oração, ela tem que ser feita com fé, crendo que Jesus, ele é o mesmo ontem e eternamente, e crendo na palavra dele, porque a palavra de Deus diz que tudo quanto a gente pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, crendo nós receberemos. Então é tudo, meus irmãos, é tudo dentro da vontade do Senhor. Porque é importante também a gente colocar na nossa oração a vontade de Deus. É claro que Deus, no caso daquele exemplo que eu dei da senhorinha, do monte ali que foi alterado por conta da oração dela, era da vontade de Deus que aquela mulher tivesse mais facilidade para chegar na casa do Senhor. E eu creio que aquilo ali foi bênção para outras vidas também, não só para ela. Então, a vontade de Deus ela é importante porque o Senhor sempre sabe aquilo que é melhor para nós. Por isso que muitas vezes o não também é uma resposta. Não também é resposta, meus irmãos. Então a gente tem que estar preparado para ouvir o não de Deus também. Porque quando a gente ouve o não de Deus, lá na frente vai vir algo novo e surpreendente para as nossas vidas. Porque é isso que Deus faz. Esse Deus que eu creio, que eu sei que você acredita também, ou se talvez você seja alguém que caiu por acaso aqui e está ouvindo essa palavra, talvez não seja muito crente, não tenha muita fé, mas você pode ter certeza de uma coisa, que se você falar com Todo-Poderoso, ele te responde. Sabe por quê? Porque ele é real, ele é verdadeiro. Ele ouve o clamor daqueles que o buscam com sinceridade e com fé. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa oração, então, ela tem que ser regida por fé, para nós não sermos como a onda do mar, né? Que vai de um lado para o outro, que é jogada conforme o vento quer. Não, nós temos que ter objetivo. Então, ore sem duvidar. Nós também precisamos orar, irmãos, em nome de Jesus. João 14, 13 e 14 diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, né? Jesus falando, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, por isso, ó, se pedirdes algo em meu nome, eu farei. A gente ora ao Deus eterno, ao Todo-Poderoso, ao Pai Celestial, em o nome de Jesus. Porque orando no nome de Jesus e crendo, nós receberemos. E isso é para quê? Para que o Filho e o Pai sejam glorificados. O Filho vai estar glorificando o Pai. E, ao mesmo tempo, o Pai vai ser glorificado no Filho, porque nós oramos no nome de Jesus. Então, ore no nome de Jesus, creia nas promessas dele, na palavra do Senhor. Ore ao Pai Celestial, ore a ele, no nome de Jesus, em nome de Jesus. E você crendo, você vai receber. Nós temos que orar, como eu falei já, né? Já falei com a vontade de Deus. Então, tudo que a gente orar no nome de Jesus, orar ao Pai no nome de Jesus, a gente orar também segundo a vontade de Deus. O próprio Jesus exemplificou isso na oração do Pai Nosso. Né? Aí Jesus fala o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus, na oração do Pai Nosso, que é um modelo para nós, ele também fala ali de orar segundo a vontade do Pai. Jesus também orou dessa forma. 1 João 5,4 diz assim: E esta é a confiança que temos diante dele. Se pedirmos alguma coisa com a sua vontade, de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, se a nossa oração é de acordo com a vontade do Pai, ele nos ouve. Então, não adianta você querer fazer uma oração lá, falando para o Senhor um pedido lá mirabolante, que é totalmente fora da vontade. Porque às vezes a gente é assim, né?
Nós somos filhos de Deus. Como os nossos filhos, às vezes, eles pedem umas coisas assim absurdas, né? Você vai dizer, não, meu filho, não é a hora. Você vai, né, pensar ali com ele, ó, porque disso, vai dar, às vezes até justifica, né? Dependendo da idade da criança, ou simplesmente você vai dizer não e pronto. Enfim, né? Assim acontece. Então, o Pai Celestial, ele também olha para nós muitas vezes, porque a gente faz uns pedidos que nada a ver, não tem nada a ver. E ele vai olhar como a gente olha para o filho da gente, quando ele faz aquele pedido mirabolante, o Senhor vai olhar, não, esse aí não. Mas por quê? Porque o Pai, ele nos ama muito. Ele quer sempre o melhor para nós. Então, muitas vezes, ele vai também dizer não a um pedido nosso, porque se não for da vontade dele, ele não vai responder. Mas com certeza ele vai falar no seu coração, porque Deus é fiel. E Deus não fica devendo nada a ninguém. E ele nem nos deixa confundido em nada. Né? A Bíblia diz que confundidos serão aqueles que transgridem sem causa. Então, quem está justificado por Cristo e procura andar numa vida de retidão, ela não vai ser confundida em nada. Glória a Deus por isso, né? Glória ao nome do Senhor. Mateus 6,10, Jesus falou que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus orando para o Pai, ele faz isso. Então, se Jesus nos deu esse exemplo de orar segundo a vontade de Deus, imagine nós, né? Imagine nós. Nós devemos orar segundo a vontade de Deus sempre, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E a gente não pode ser presunçoso a ponto de achar que nós somos tão autossuficientes, tão poderosos a ponto de não precisarmos nem da opinião de Deus sobre as nossas vidas. A nossa vida ela tem que estar totalmente entregue ao Senhor, nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós. Mateus 26:42 diz: indo segunda vez, orou: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Jesus ali, pouco antes da sua crucificação, ele vai orar ainda ao Pai, ora, depois ele ora segunda vez, Senhor, passa de mim esse cálice, mas se não for da tua vontade, se eu tiver que beber desse cálice, que eu beba, mas seja feita a sua vontade. Vou repetir aqui, ó. Indo segunda vez, orou. Segunda vez Jesus orou. Porque o cálice que Jesus ia beber era muito terrível. Nós já falamos a respeito disso em outro vídeo. E quando Jesus morreu ali na cruz por nós, ele foi abandonado pelo Pai. Porque todo o pecado da humanidade estava ali. Por isso que Jesus fala: porque, Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus fala ali por quê? Porque ele foi abandonado pelo Pai. O Eterno não conseguiu contemplar todo o pecado da humanidade que estava sobre Jesus. Foi um período curto, mas ficar sem a presença de Deus é algo terrível, irmãos. Terrível. Então, por isso que a gente tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar. E invocar-o enquanto ele ainda está perto. Enquanto temos essa oportunidade, estamos vivos. A gente só pode orar enquanto a gente está vivo, irmãos. Só enquanto a gente está vivo que a gente pode estar orando. Então vamos aproveitar esse tempo. Então Jesus ali, ele pediu a vontade do Pai: Senhor, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, seja feita a sua vontade. Seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade. Então que a gente possa também orar assim, né? De acordo com o centro da vontade de Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também temos que viver, irmãos, dentro dessa vontade de Deus, né? Buscando sempre, como diz a Bíblia, Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é uma oração segundo a vontade de Deus e uma vida segundo a vontade de Deus, onde a nossa busca é uma busca muito mais pelo reino de Deus, pela sua justiça, porque aí as outras coisas que nós precisamos, o Pai vai nos acrescentar. As nossas necessidades, aquilo que a gente precisa para viver aqui na terra, o Senhor vai estar nos concedendo, porque o Senhor é bom. 1 João 3:22 diz assim: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, o segredo de uma oração respondida, irmãos, está nisso, em nós obedecermos os mandamentos do Senhor e fazer o que agrada ao Senhor. Então, quando você busca ao Senhor, busca o reino dele e a sua justiça, você automaticamente vai estar obedecendo os mandamentos do Senhor. E obedecendo os mandamentos do Senhor e fazendo o que agrada ao Senhor, aquilo que pedimos
nós receberemos. Vou repetir o versículo, 1 João 3:22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha só, irmãos, é simples. As coisas de Deus, elas são simples, elas são compreensíveis, facilmente compreensíveis. É isso, ó. Você obedece, busca o reino de Deus, cumpre os mandamentos do Senhor e o que você ora, você recebe. Você busca, você pede, você recebe. Por quê? Porque você obedece os mandamentos e faz aquilo que agrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é poderosa e eficaz. Então, a nossa súplica, ela é poderosa e eficaz quando? Quando nós somos justificados, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. E um ora pelo outro. Então, a oração não é algo que é propriedade sua apenas. A oração é para ser feita por você e por todos os homens, da mesma forma que Jesus. Jesus, quando orou para os discípulos, lá João 17, a gente já falou sobre esse tema, esse texto. Jesus, quando orou pelos discípulos, ele orou pelos discípulos e por todos aqueles que iriam aceitar a Jesus, que iriam crer na palavra dele. Então, ele orou também por nós. Então, a oração não era só por... Jesus não orava só por ele. Jesus orava por aqueles que estavam à sua volta. Jesus orou até por aqueles que ainda iriam aceitá-lo como Salvador, que ainda iriam conhecê-lo, né? Para o futuro, para as gerações futuras. Jesus fez isso, ele é exemplo para nós. Salmo 34:4 diz assim: procurei ao Senhor e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. É através da oração, irmãos. É procurando a Deus em oração, é buscando. E aí, como diz lá, ainda no Salmo 34, versículo 6, ele vai dizer assim, ó: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Está angustiado, irmão? Faz a oração. Porque quando nós estamos angustiados, nós não poderemos permanecer angustiados. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele nos socorre e nos livra de todas as nossas angústias. Quando nós apresentamos essas angústias para Ele, quando nós depositamos as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas necessidades aos pés de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 66:18 diz assim: se eu tivesse guardado iniquidade em meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Olha o que o salmista está falando, que se o salmista tivesse guardado a iniquidade no coração dele, Deus não iria ouvi-lo. Então, irmãos, isso aqui, o que o salmista está falando para nós? Que nós não podemos guardar iniquidade, guardar o pecado. Por isso que quando Tiago, capítulo 5:16 diz ali, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Porque nós não podemos guardar pecados, coisas no nosso coração, iniquidades no nosso coração. Porque a iniquidade, ela nos afasta de Deus. E ela nos afasta de uma comunhão com Deus. Ela faz com que a gente perca a conexão com Deus. A iniquidade faz você perder a sua conexão com Deus, irmãos. E para a gente se manter conectado, a gente precisa se manter limpo. Irmãos, vamos confessar os nossos pecados. Se tem alguma coisa que é muito séria, que tem pecado que a gente toda hora comete pecado, né, irmãos? A gente dobra o joelho no quarto já ora. Mas se é uma coisa grave, se é um adultério, um roubo, uma contenda, algo que você falou de um irmão, que isso gerou uma intriga, uma contenda. Irmãos, contenda, a Bíblia diz que 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª alma do Senhor abomina, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, esses pecados, eles precisam ser confessados. Crimes, né? Coisas assim terríveis. E, inclusive, irmãos, confessar, não é só assim, eu confessei para o pastor lá, né? Eu fiz um rombo lá na minha empresa, eu confessei para o pastor. Tá... Não, meu irmão, você vai ter que procurar a justiça dos homens também. Porque a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, existem situações que é você com Deus. Você lá conversa com o pastor, com o irmão de sua confiança, conversa, uma irmã de sua confiança, confessa o pecado ali, ela vai orar por você, né? Vai ser feita a oração, Jesus vai perdoar, ninguém vai passar para frente, né? Porque nós estamos libertos da fofoca em nome de Jesus, né? A gente é liberto disso. Mas existem casos, irmãos, que vai além do que é resolvido na igreja.
Nós não podemos ser hipócritas e achar que as pessoas vão cometer um crime. Não, você cometeu um crime, fica aqui por aqui, não precisa contar para ninguém, não. Não, irmãos, confessa a tua iniquidade e seja julgado conforme a justiça da terra também. Porque a gente não pode fazer coisas assim, né? Assassinatos, roubos, furtos, coisas erradas, né? E não chegar para a vítima e pedir perdão e confessar para Deus, é óbvio, né? E se tiver que pagar alguma coisa na justiça da terra, pagar também. A gente precisa ser honesto, né, irmãos? É como quando a gente recebe uma multa, o que a gente vai fazer, né? Se você passou na velocidade ali, você vai dar fazer, como é que é? Revisão da multa. Você sabe que você estacionou no lugar errado, passou, excedeu a velocidade, passou no sinal vermelho. Como que você vai querer justificar aquilo ali? Vai inventar uma história? Ah, tinha um ladrão na esquina. Se você sabe que não é verdade. Então, irmãos, a gente precisa ser honesto, né? Ser honesto. Porque quando a gente não tem iniquidade no nosso coração, o Senhor ouve nossa oração. Então, guarda isso, Salmo 66, versículo 18. Se eu tivesse guardado iniquidade em meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então, se conserta enquanto você pode. Louvado seja o nome do Senhor. Através da oração, então, irmãos, nós nos tornamos conhecidos de Deus. Em Êxodo 33:17 diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Moisés tinha tanta profundidade com Deus que Deus conhecia Moisés de nome já. Esse é Moisés, Moisés é meu servo. Por quê? Porque Moisés tinha uma conexão com Deus. A gente precisa ter essa conexão. Ó, farei também isto que tens dito. Quer dizer, Deus ia ouvir Moisés. O que Moisés estava pedindo, o que Moisés estava falando, Senhor, faz assim. Moisés falou assim: ó, eu vou ouvir, porque eu achei graça nos teus olhos. Eu te conheço por nome, então eu vou te escutar. Que nós possamos, irmãos, sermos conhecidos de Deus, que a gente consiga ter essa conexão com Deus, essa profundidade, que a gente busque mais a Deus em oração. Eu preciso buscar mais a Deus em oração. É muito pouco o tempo que a gente passa com Jesus. A gente precisa de profundidade. Se nos arrependermos, o Senhor, ele também volta a nos atender. Então, quando a gente peca, irmãos, e às vezes a gente sente assim que, ai, Deus não tá mais me escutando, o céu parece que é de bronze, né? Minha oração não está subindo. Mas, irmão, se você se arrepender dos pecados, se nós nos arrependermos, ele nos ouve. Segunda Crônicas 7,14 diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é praticamente um texto áureo de oração na Bíblia, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se você se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai te ouvir dos céus. Ele vai te perdoar os pecados e vai sarar a tua terra. Ele vai mudar a tua vida, meu irmão. Ele vai transformar a tua vida. É esse o poder da oração, de uma conexão com Deus, de uma vida de arrependimento, porque aqui também fala de buscar a Deus e de se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Então, aí, se você se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Louvado o nome do Senhor. Ainda em 2 Crônicas 6:39, diz assim: Ouve então desde os céus, do centro da tua habitação, sua oração e suas súplicas, julga a sua causa e perdoa o teu povo, o que pecou contra ti. Irmãos, se nós pecarmos, a Bíblia diz que o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade, de toda a injustiça. É Deus que faz isso quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração. Irmãos, busca o Senhor, busca Deus em oração. Tem tantos textos aqui bíblicos, eu vou parar por aqui, mas eu vou citar só mais alguns aqui para finalizar, porque é tão lindo isso. Mas assim, lembra da parábola da viúva oportuna? Depois você pode estar lendo, está lá no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 7, aquela mulher que é lá no juiz, julga minha causa, julga minha causa. Ela importunou tanto aquele homem iníquo, aquele pecador, aquele ímpio, que aquele ímpio falou assim, não, uma coisa, eu vou atender essa mulher, porque ela está me incomodando aqui.
Então imagina o que você pede ao Senhor de dia e de noite, o teu clamor para o Pai Celestial, que é um Pai bondoso. Ele já escutou tua oração. Talvez seja preciso só que você faça um concerto com Ele. Deus, Ele quer que você faça um concerto com Ele. Que você peça perdão, que você se arrependa. É o que diz ali em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei. Depende de você. Você precisa querer ter essa conexão com Deus. Você precisa manter essa conexão acesa e ligada. E isso só vai acontecer mediante o seu arrependimento. Glória a Deus. Quando você busca o arrependimento, quando você pede perdão a Deus, Jesus perdoa os pecados. Jesus pagou a tua dívida. Aí a tua conta de comunicação está liberada. Está liberada, irmãos. Porque é igual a gente, se a gente não pagar a conta da internet, a gente não tem internet, a conexão é cortada. Mas quando você se conecta com Jesus, Ele paga a tua conta, Ele perdoa os teus pecados, as tuas iniquidades, Ele sara a tua terra. E aí você vai ter o quê? Vai ter a conexão constante com Ele. A sua linha nunca vai ser cortada, porque você vai se manter conectado por causa do poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. Mateus 7,7 diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberta. É você buscar a Deus em oração, buscar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, se converter dos teus maus caminhos. E aí Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Para finalizar, irmãos, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Não cansa de orar. Não cansa de orar. Não cansa. Continue em oração. Lembra lá a história de Pedro. Pedro foi preso. E aí o povo começou a orar por Pedro, começou a orar. Está lá no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 11. Fala ali sobre a libertação de Pedro da cadeia, né? Por causa da oração dos crentes. Os crentes oraram. Oração dos crentes, irmãos. É um negócio poderoso. Oração lá do círculo de oração. Sabe aquele nomezinho que a gente coloca lá na caixinha do círculo de oração, que pede para as irmãs lá na consagração, que a gente coloca lá o pedido de oração e a gente faz um clamor juntas lá. Todas as irmãs ali, os irmãos ali, nós clamamos juntos pedindo com fé. Jesus responde. E nós temos visto, nós vemos na nossa igreja testemunhos de coisas que Jesus faz na vida dos nossos irmãos. E eu sei que é pelo poder da oração. Deus, Ele é fiel e justo, irmãos. Basta que você mantenha uma conexão com Ele. Se você tem pecados, confesse os seus pecados. Peça ao Senhor perdão. Faz um concerto com Ele. Clama a Ele, que Ele vai te responder. Busca a face dele, ele vai te perdoar os pecados e vai sarar a tua terra. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. Vamos orar aqui no nome de Jesus. Senhor querido, te agradeço por essa ministração da palavra. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, nós te adoramos, te amamos, Senhor. Tu és tão maravilhoso. Eu te peço por cada vida, Senhor, que passou aqui por esse vídeo, Senhor, que ouviu essa ministração, que está fazendo essa oração aqui comigo agora. Que essa vida seja tocada. Se há necessidade de perdão de pecados, que o Senhor perdoe, que ela confesse os pecados, para que o Senhor limpe, Senhor, purifique. Senhor, se os teus servos também, Senhor, já estão purificados, lavados pelo teu sangue, Jesus, mas estão pedindo algo que o Senhor ainda não respondeu, que o Senhor esteja liberando as respostas, Senhor, no nome de Jesus. Nós, às vezes, não entendemos como que o Senhor quer nos responder. Às vezes o Senhor nos diz não, mas eu quero te dizer, Deus, que nós te amamos mesmo assim. Em todas as situações, Senhor, quando o Senhor nos responde sim, quando o Senhor nos responde não, nós te amamos e te adoramos e te agradecemos, porque o Senhor sempre tem a melhor resposta para nós. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor dê a melhor resposta para o teu povo que está aqui junto comigo clamando a ti. Senhor, em nome de Jesus, responde às nossas orações, abençoa o teu povo, Senhor, liberta, salva, cura, transforma, atende às necessidades, Senhor, abre as portas, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ter os nossos pecados perdoados, Senhor, para que o Senhor sare a nossa terra, Senhor, e que o Senhor nos ouça, Senhor, nos atenda, Senhor. Como diz na tua palavra, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então, nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem coisas grandes e firmes, Senhor, para nos anunciar através da tua palavra, Senhor, e através de uma vida de oração. Glória ao nome do Senhor, que Jesus te abençoe, que Jesus te abençoe. Em nome de Jesus nós oramos a ti, Senhor. Que Jesus abençoe tua vida no nome de Jesus. Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, manda para os seus irmãos aí da igreja, abençoa a vida deles também com essa palavra, no nome de Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus, vamos pedir para Jesus salvar. Estamos no tempo do fim, Jesus está voltando. Se prepara, meus irmãos, se prepara. Glória a Deus. Jesus te abençoe e guarde. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.